Saudações em Cristo a todos. Amém. No início do ano, eu me recordo que foi feito um pedido, até posso dizer, uma exortação para que nós trabalhássemos para que essa congregação crescesse, desde o início do ano. E na verdade aqui está demonstrando que somos uma igreja comprometida a semear a semente santa. Então, esse é o tema do ano. O Senhor Jesus, nosso amado Salvador, depois de ter começado o seu ministério, começou a falar por meio de parábolas. Jesus falou todas essas coisas à multidão por meio de parábolas. Nada lhes dizia sem usar alguma parábola, cumprindo-se assim o que fora dito pelo profeta: abrirei minha boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Mateus capítulo 13, verso 35. Isso causou um impacto nos discípulos, que ele perguntaram imediatamente: por que falas por parábolas? No verso 10, no capítulo 13. E Jesus respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios de Deus, ou os mistérios do reino de Deus, dos céus, mas a eles não. E lhes falam por parábolas, porque vendo eles não ouvem. Eles não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Escrito em Mateus 13, 11 e também em Isaías capítulo 6, verso 9. Quando nós pensamos em parábola, nós recordamos que estamos falando de uma figura de linguagem. Agora, por favor, guarde seus celulares, porque para louvar o Senhor Deus é importante estar no espírito de adoração, a não ser que você tenha a sua Bíblia dentro do seu celular. Aí não pode dizer nada. Mas a parábola, irmãos e amigos, é uma figura de linguagem. E todos nós, no dia a dia, falamos por meio de figuras de linguagem. As garotas dizem: aquele rapaz é um gato. Ele diz: aquela loirinha é uma gata. Figura de linguagem. Ele tomou um copo de água inteiro, pois tinha muita sede. Figura de linguagem. Olha que eu já te falei isso 1 milhão de vezes. Figura de linguagem. Nós usamos cada dia em nossas conversações diárias. Jesus também falava por meio de figuras de linguagem. Metáforas, histórias, hipérboles. E nós queremos agora então ver o que realmente é uma parábola. Parábola, ela é simplesmente uma comparação material com o sentido espiritual. Isso é o que é uma parábola. Uma história terrenal com uma mensagem celestial. Veja bem, é diferente. A metáfora é a mesma coisa que uma parábola, é uma comparação também, só que não tem sentido espiritual. Mas a parábola era ensinada para ensinar certas verdades. Sabe como? É como uma foto explicada por meio de parábolas. Estão comigo, né? Uma foto explicada por meio de palavras. O Senhor Jesus, por meio dessas figuras de linguagem, deu muito ênfase ao que nós queremos, falando desde o início, ao crescimento. E especificamente aqui está falando sobre o crescimento do reino. O crescimento
da sua igreja. Esta organização que nós participamos, somos partícipes, que começou tão pequena no início, mas que iria crescer de uma forma fenomenal. Começou lá na Judéia e hoje, entre muitos e muitos e muitos países, está aqui no Brasil, no Cajuru, agora. Por isso, irmãos, dando ênfase a essas parábolas, Jesus conta 7 parábolas, 7, no capítulo 13 de Mateus, que tem relação com o reino. Ele sempre diz, o reino dos céus é semelhante a... E essas parábolas de Jesus mostram exatamente... O negócio aqui está funcionando diferente. Vou para lá. Ela fala, as parábolas de Jesus, eu vou ser dividida, são catalogadas de 3 formas. Presta atenção nisso, para você entender bem. As parábolas que se referem ao reino, ou à igreja. Segundo lugar, as condições e marcas dos membros desse reino. E em terceiro, se refere ao juízo final. Me compreende? As parábolas de Jesus, na verdade, Jesus falou, alguns estudiosos contam em todo o Novo Testamento, de 40 a 45 parábolas. Outros contam alguns casos que consideram parábolas, que vai de 50 a 55. Mas, de qualquer maneira, o número é muito grande para ser desapercebido. Essas parábolas, então, são divididas em 3 partes, que se referem ao reino ou à igreja. Se referem às condições e às marcas do reino de nós que somos membros desse reino. E em terceiro lugar, se refere exatamente ao juízo final, ao que vem depois do juízo final. Eu não entendo, Cleiton. Esse negócio aqui, você aperta um botão e ele está pulando. Ok. Muito bem. O segundo grupo, primeiramente, o primeiro grupo que se refere à igreja está no capítulo 13. Começa com a parábola do semeador, a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Em terceiro lugar, a que se refere ao juízo final, as 10 virgens, está no capítulo 25 de Mateus, a parábola dos talentos, a parábola do julgamento das nações, 25 de 31 a 46. Agora, quero voltar, irmãos, a falar um pouco sobre a parábola do grão de mostarda, que é o que nós queremos estudar hoje, juntamente com a parábola do fermento. Mateus 13, de 31 a 33, diz assim: E contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem plantou em seu campo. Muito obrigado, meu irmão. Que um homem plantou em seu campo, embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas e atinge a uma das maiores plantas e atinge a altura de uma árvore, a sementinha. De modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. E contou-lhes outra parábola, agora no verso 33 de Mateus. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Muito bem, vamos por ordem. A parábola do grão de mostarda, apesar de ser uma das menores, é muito popular. Todo mundo conhece essa parábola. E ela pode ser encontrada tanto aqui em Mateus, como também em Marcos capítulo 4, 30 a 32 e Lucas 13, 18 a 19.
e ela é semeada. É isso aqui. Ela é semeada, uma sementinha, e ela vai crescendo, crescendo, dá fruto e chega a uma árvore que vai até 3,15 metros. Você lembra quando tem, após que o Reinaldo sabe isso, quantos metros tem uma porta? 2,10. Quem recorda? 2,10. 2,10 metros. Esse é o tamanho padrão. 2,10 metros. Mas a árvore chega de uma sementinha a mais ou menos 3,15 metros. Incrível, né? Veja a mente do Senhor Jesus. E Jesus sempre ensina que essa árvore ainda pequena, como exemplo, nos dá um grande ensinamento com relação à fé. Mateus capítulo 17, 20 agora, quando eu falava com os apóstolos, os discípulos, ele diz: eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. Mateus capítulo 17, verso 20. A semente da mostarda é uma semente extremamente pequena. Não sei se conseguem ter uma ideia. Uma semente extremamente pequena tem 1,5 milímetro de tamanho, de diâmetro. Quando ela é plantada, apesar do seu tamanho, depois dela germinar, sua árvore pode alcançar, como já mencionei, me repito, mais de 3,15 metros de altura. É uma coisa gigantesca, vindo de uma coisa minúscula como é o tamanho. Mas, irmãos, a sementinha, apesar do seu tamanho, depois de germinar e depois de alcançar mais de 3 metros, Jesus se baseia exatamente nessa pequena parábola para comparar o seu reino a uma árvore pequena, mas que cresce ao ponto de abrigar nela pássaros e seus ninhos. Maravilha, é uma bênção isso. Quando Jesus comparou o reino de Deus ao grão de mostarda, ele ilustrava o quê? O poder do crescimento. O poder do crescimento. Mesmo em uma pequena dose, a palavra do Evangelho tem o poder de crescer, de se multiplicar, ao ponto de abrigar outra vez aquelas pessoas que procuram abrigo baixo a sua sombra. Quando profetizado no Velho Testamento, o profeta Ezequiel dizia assim: no monte alto de Israel o plantarei, e se tornará um cedro excelente. Debaixo dele viverão pássaros de todo tipo. À sombra dos seus ramos se aninharão aves de toda espécie. Ezequiel capítulo 17, verso 23. O profeta aqui usa a figura de uma árvore de cedro, muito valorosa, de muito valor no Antigo Testamento. Jesus usa a figura de uma árvore de mostarda, dizendo que essa árvore de mostarda chegaria, ou a semente, a tamanhos inimagináveis. Agora, Jesus fala também, na sequência, sobre a parábola do fermento. No mesmo contexto, não é? Jesus usa a parábola do fermento, a mesma ideia da parábola do grão de mostarda, que se refere unicamente a crescimento. O fermento, depois de ser misturado, você não pode mais separar os ingredientes. A farinha, o sal, as irmãs que fazem bolo e que fazem pães em casa sabem muito bem disso. A farinha, o sal, a água, o azeite e o fermento
se mistura e forma uma massa só. Quando o fermento é bom, o pão cresce, o bolo cresce. Com certeza eu estou falando a língua do Cláudio, que é padeiro, que sabe que sem fermento não pode sair um bom pão. E se transforma em um feliz bolo. Então, assim é o fermento. Cresce. Ele cresce. E você não consegue mais separar os ingredientes que foram feitos. Agora, alguns comentaristas usam o fermento, ou dizem que o fermento do Novo Testamento simboliza também influências malignas em outras partes do Novo Testamento relacionado com a igreja. Lucas capítulo 12, verso 1, ele compara o fermento com o fermento dos fariseus, mas não tinha nada a ver com o pão. Não tem nada a ver com essa parábola. Agora, irmãos, se faz interessante saber, notar que a parábola do fermento e do grão de mostarda, uma vez mais, me repito porque eu quero incutir em sua mente, se refere a crescimento. Crescimento da igreja e crescimento do reino. No futuro da igreja, no futuro do reino. Bom, nós sempre vemos o bom resultado do fermento misturado e bem misturado. É isso que sai. Um bonito pão maravilhoso, um bolo Mata Rocha, que é o favorito da minha esposa. Então, irmãos, crescimento é o que vem de mais importante, porque essas duas parábolas se propagam por toda parte do mundo, influenciando todo mundo e toda a igreja em qualquer parte do mundo. Jesus sabia que, por menor que fosse o seu reino, no início começaria com o poder do Espírito Santo. E com o poder do Espírito Santo nada pode ser pequeno, porque é poder. Poder de propagar, poder de fortalecer, poder de ensinar, tudo isso estava com a igreja por meio de quem? Do Espírito Santo de Deus. Esse poder maravilhoso que dá força, fazendo do fraco forte, forças fazendo do pequeno grande. Paulo já dizia, se quisermos, por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, pois quando sou fraco, é que sou forte. Através de quem? Do Espírito Santo de Deus. Estava lendo aqui em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Queridos, uma coisa você tem que colocar na sua mente. Sempre do pequeno sai o grande. Sempre, como diz em português de Portugal, dos miúdos saem aquilo que é grande. Se quisermos ver uma pequena congregação crescer como a semente de mostarda e o fermento, precisamos estar atentos aos pequenos, aos miúdos, aos filhinhos que nós temos. Irmã Lourdes, a senhora que está sempre ligada nas escolas, por ser professora, algumas crianças entre 9 e 10 anos, presta atenção, algumas crianças entre 9 e 10 anos estavam numa escola dominical, fato real, numa escola dominical na cidade, numa parte comunitária da cidade de Brookside, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. A professora lhes perguntou para essas crianças como eles viam os adultos cristãos de suas casas e das suas igrejas. As crianças eram para dar suas opiniões sobre o que eles achavam de errado com os adultos cristãos. Deram 8 opiniões dessas crianças, quero que você preste muita atenção. Eles diziam: os adultos cristãos fazem promessas e depois se esquecem delas.
então dizem que não era bem uma promessa, que era apenas um talvez. Outra criança disse: os adultos cristãos não fazem as coisas que sempre dizem para as crianças fazerem, como guardar suas coisas, ser organizadas ou sempre dizer a verdade. Eles mandam, às vezes não falam, aos olhos de algum deles. Terceiro, os adultos cristãos da minha casa nunca ouvem realmente o que as crianças têm a dizer. Eles sempre decidem antecipadamente o que vão responder. Outra criança disse: os adultos cristãos da minha igreja fazem erros, mas não os admitem. Eles sempre fingem que não foram eles, que foi outra pessoa que os cometeu. Os adultos cristãos interrompem, esse é o quinto, interrompem as crianças o tempo todo e não se importam. Se uma criança interrompe um adulto, levam uma bronca ou algo pior. Número 6. Os adultos cristãos nunca entendem o quanto as crianças querem ter certas coisas. Se for os papéis no inverno, é um problema. Se forem algo que as crianças querem, mas os adultos não admiram, não admitem, mesmo que as crianças comprem com seu próprio dinheiro, eles sempre dizem: não consigo imaginar o que você quer com uma coisa tão porcaria como essa. Número 7. Às vezes, os adultos cristãos punem as crianças injustamente. Não é justo que, por ter feito algo errado, os adultos tirem de você algo que gostamos mais. Algo que gostamos, mas outras vezes você faz algo realmente ruim e ele diz que vão te punir, mas não fazem. Você nunca sabe o que vai acontecer. A gente sabe disso, né? Oitavo e último. Os adultos cristãos estão sempre falando sobre o que faziam quando tinham 10 anos, mas nunca tentam pensar em como é ter 10 anos hoje. Quanta verdade, irmãos? Quanta verdade? A igreja do Senhor começou pequena, mas cresceu. E são nossos filhos pequenos, apesar que algumas pessoas não acreditam nisso, mas são nossos filhos pequenos que realmente serão a igreja do futuro. Amém? Amém. Eles serão a igreja do futuro ou não. A coisa é que eles estão observando, olhando e muitas vezes imitando. Gonçalo, filho do Gilmar e da irmã Louro. Uma vez quando eu voltei dos Estados Unidos, você vê como eles percebem as coisas. Eu estava descendo a escada, eu vi aqui embaixo: ô Gonçalo, tudo bem? Você lembra de mim? Lembro. Você que me deu aquele dinossauro. Você que está assim, ó. Você acha que eles não percebem? Percebem muito bem. A história também de uma outra criança, e agora me lembrei porque eu vi o Eduardo lá atrás, na maior luta com os filhos, a esposa pegou o pequenininho, chorando, incomodando, ele se agarrou no banco, não queria ser de jeito nenhum. Mas a história de uma criancinha também, Eduardo, estava na igreja fazendo ruído, incomodando, e o pai falou: para, só vou dizer 3 vezes, para. Não adiantou, falou, eu vou te pegar, pare. Que pare, o quê? E continuou fazendo. Na terceira vez o pai pegou ele, quando o homem pegou pelo braço, botou, levou, e só se ouvia a voz da criança: ore por mim! Ele sabia exatamente aonde que ele ia entrar. Assim é, nossos filhos, Senhor, e nossos filhos, nossos parentes, são somente o grão de mostarda, são somente o fermento que não pode ser demasiadamente usado ao ponto de levantar. Uma outra menininha, pequenininha, mas que já raciocinava, ela foi mandada para a cama. Já
estava escuro, 6, 7 horas da noite, inverno, estava escuro e a criancinha foi lá para cima. De repente se ouviu a vozinha da criança: mamãe, mamãe, eu estou com medo de ficar sozinha no meu quarto. A mãe respondeu: está bem, querida, fique sossegada, o Senhor está no seu quarto com você. Aí veio de volta o chamado lamentoso: mas eu quero alguém de carne e osso. Você pensa que eles não estão observando? Eles estão observando, seja seu filho pequeno, seja seu neto pequeno. Essas crianças serão exatamente a semente e serão também o fermento. Tudo depende de como você os moldar. Vai depender de nós aproveitá-los quando pequenos e prepará-los jogando água e vendo o crescimento à medida que crescem. Quero lhes dizer, irmãos, que uma pesquisa recente cristã aponta que 66% dos jovens cristãos deixam de frequentar a igreja entre 18 e 20 anos. Tristeza. E assim é. E muitas vezes eu já vi pessoas perguntando: como será a nossa igreja no futuro? E isso acontece mais quando? Especialmente após o ingresso na faculdade. Assim é. Assim é. Então, queridos irmãos, não podemos permitir que nossos filhos sejam parte desse número no futuro, mas que sejam o futuro de nossas congregações. Para concluir, o reino de Deus começou pequeno, quase imperceptível, como a semente de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas quando cresceu, tornou-se aquela árvore, a árvore frondosa que nós vemos. A semente do fermento cresceu, se espalhou, formando exatamente um pão maravilhoso, um bolo maravilhoso. As imagens, tanto do fermento quanto da mostarda, nos convidam a confiar na ação silenciosa de Deus. Deus está trabalhando. Você não vê a semente. Você não vê a semente plantada na terra crescer e nem germinar, mas ela cresce e germina. Você não vê a ação do fermento fazendo a massa crescer, mas ele faz. É assim também com a graça de Deus. Lembre-se sempre, você não vê o poder de Deus fazendo você crescer, mas Deus, pela sua graça, age em sua vida. Você vê, ou você não vê, mas Ele está agindo. Que Deus o siga abençoando. Amém. Antes de cantar o mesmo que eu tinha escondido, eu queria pedir que, Michael, chega aqui. Eu tinha esquecido isso. Dê um desse aqui, cartãozinho desse, uma tarjetita, para cada adulto. Não, Diego, e dê para cada adulto, por favor.